Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos lá para as informações de Fortaleza e Botafogo. Fortaleza que tem esse confronto decisivo contra o time do Botafogo fora de casa no próximo final de semana, no domingo, né? Fortaleza dependendo só das suas chances para permanecer na primeira divisão e isso é bom, né? E isso é bom. Lembrando que até uma possível derrota também pode livrar o Fortaleza, dependendo, lógico, claro, também dos outros resultados. Aí já não depende mais só do Fortaleza. Mas vamos lá. O que importa é que o Fortaleza só depende de si para sua classificação. No jogo contra o time do Corinthians, cara, essa imagem aqui ficou marcada, né? A defesa do Breno, essa defesaça do Breno, né, cara? Deixaram o jogador do Corinthians sozinho ali para ele fazer o toque de cabeça. E aí a gente vê o desespero do Palermo, né? Olha, assim, cara, o Palermo quase passa mal, velho. Levou a mão à cabeça, cara, ele deu duas respiradas fundas ali, velho. Olha a cara de, assim, a cara de desespero, né? Porque, cara, se o Fortaleza toma aquele gol ali, já era, né? Já era, mas graças a Deus o Breno conseguiu fazer a defesa, né? E nos dá a chance de disputar a última rodada, dependendo só da gente, para nossa permanência dentro do campeonato. Mas é isso. Eu sempre gosto de fazer pergunta tática, né, na coletiva de imprensa. Por quê? Porque a gente como repórter, a gente tem que entender, principalmente o repórter que torce Fortaleza, né, tem que entender que a gente tem que ajudar o treinador. Quando a gente faz uma pergunta tática em relação a determinados jogadores, a um defeito que a gente observa dentro de campo, a gente dá, né, a oportunidade do treinador enxergar algo que ele não enxergou, né? É isso, por isso que eu sempre cobro perguntas inteligentes lá, entendeu? Ou seja, é isso, cara. A gente tem que fazer perguntas táticas, né, que você consiga, né, passar para o treinador alguma coisa que ele não viu, entendeu? É por isso que às vezes eu fico chateado com algumas perguntas bestas, né, que tem na coletiva. Mas enfim, é a minha opinião, mas respeito quem, quem, quem pensa o contrário, quem acha que pode fazer qualquer tipo de pergunta e o treinador, poder pode, né? Mas não vai ajudar em nada, essa que é a verdade. Mas eu acho que o repórter, principalmente o torcedor do Fortaleza, tem a obrigação, né? A obrigação de fazer uma pergunta inteligente ao treinador. A gente sabe que tem repórteres lá, né, que são repórteres do rival, né? São torcedores do rival e vão lá às vezes para conturbar o ambiente, né? A gente viu é, uma pergunta que o Mário Kempis fez, né? A gente sabe que o Mário Kempis ele é torcedor do rival e a gente viu uma pergunta que ele fez, o Vojvoda conturbou o ambiente, né? E eu fui um dos únicos, né, que defendi o Vojvoda, enquanto alguns, infelizmente, cronistas do Fortaleza ficaram defendendo o Mário Kempis, né? Eu prefiro defender o Fortaleza, irmão. Se fosse meu irmão fazendo uma pergunta idiota lá pro treinador, eu ia defender o Fortaleza, eu ia defender o jogador, o treinador, né? Eu acho que a gente tem que defender a instituição, entendeu? Ah, se o cara é amigo do Mário Kempis, problema dele, né? Eu sou amigo do Fortaleza, cara. A minha importância só é o Fortaleza. É só isso, é a instituição, né? Mas vamos lá. Desfalques aqui do time do Botafogo, galera. Desfalque aqui do time do Botafogo, tá bom? Mas vamos lá, ó. O Barbosa não joga, né? O Barbosa que estava cotado pelo time do Fortaleza, né? Que teria sido até uma boa contratação, né? Acabou indo para o Botafogo porque o Fortaleza, a SAF do Fortaleza é uma mentira, né? Ainda, né? Pode ser que ela, né, mude eh, de, de patamar e se torne uma SAF de verdade. Mas vamos lá. Ó, o time do Botafogo, galera, vai ter alguns desfalques para o jogo contra o Fortaleza, né? Dentre eles, o Savarino, né, tá fora. O Savarino que sofreu uma contusão, tá entregue ao departamento médico. Era outro também que o Fortaleza cotou para vir para o time do Fortaleza e que não veio, né? Justamente porque o Fortaleza não tinha condições de disputar com o Botafogo no mercado financeiramente. E o Savarino
também está fora do jogo. Então, Diogo Barbosa fora do jogo também. E outro que está fora é o David Ricardo, que foi expulso ontem contra o Cruzeiro. Então, esse jogador está fora. Outro que também vai ficar fora por lesão é o Joaquim Correia, né? Lesão muscular, também está fora do jogo. Beleza? Mas o Botafogo vai ter retornos importantes, né, para o confronto contra o time do Fortaleza. Vamos lá, galera. O time do Corinthians jogou com o time do Botafogo jogou com o time do Corinthians, né? E teve alguns jogadores ali suspensos. Ou seja, teve jogadores ali que tomaram o terceiro cartão amarelo, ficaram de fora do jogo contra o Botafogo, mas que vão retornar para o jogo contra o time do Fortaleza, infelizmente, né? Vamos lá. Os jogadores que estavam suspensos, né, que não jogaram ontem, foram o Santi Rodrigues e o Matheus Ponte. Esses daí foram suspensos pelo terceiro cartão amarelo, ficaram de fora do jogo contra o Cruzeiro, mas retornam contra o Fortaleza. Outro que ficou de fora é o Jefinho, né, bom jogador, ponta, aquele ponta de velocidade, que foi expulso no jogo contra o Corinthians. Eu não sei se vai ter julgamento, até acredito que não, pelo fato de ser a última rodada, mas esse retorna também, ou seja, então tem 3 jogadores aí retornando para o confronto contra o Fortaleza. Beleza? O Santi Rodrigues, o Matheus Pontes e o Jefinho retornam aí à equipe do Botafogo contra o time do Fortaleza. Então, creio que mesmo, né, retornando esses jogadores aí, ou seja, o elenco do Botafogo é muito bom, né? Tem um elenco muito forte. Mas vamos lá, o Fortaleza tem a sua baixa para o jogo, a sua baixa importante, né, para o jogo. Infelizmente acabou tomando o terceiro cartão amarelo. Mas é isso, é jogar sem o cara, né? Jogar sem o Herrera, que é o cara que está ali ajudando no setor de frente do Fortaleza, que vem fazendo a diferença, vem fazendo seus gols, né? Fez o gol contra o Bahia, fez o gol contra o Corinthians. O Herrera está fora, né? Tá fora do jogo. Até alguém tinha falado, tinha mandado uma mensagem para mim: ah, Fred, você acertou no Herrera, falou que ele era bom de bola. Pois é, mas tá aí. Eu queria ver o Herrera jogando sem esse peso, sabe? Aliás, todo o elenco do Fortaleza eu queria ver esse elenco jogar. É um começo de pré-temporada, sem esse peso de ter que vencer, de ter que estar ali em cima do fio da navalha. Então tá aí, o Herrera tá fora pelo terceiro cartão amarelo. Lembrando que tinha jogadores que poderiam ter tomado o cartão amarelo e ficar de fora do Botafogo. Por isso, cara, que eu achei estranho que o Pierre, né, não jogou de titular contra o time do Corinthians, né? E todo mundo, pô, mas o Pierre, por que o Pierre tá de fora? Porque o Pierre é um cara novo, né? Então não tinha questão de cansaço, não. O Pierre não jogou, justamente, eu acho, né, que é pelo fato dele correr menos risco de tomar um terceiro cartão amarelo, porque estava pendurado no jogo, e se toma o cartão amarelo, a gente perde o nosso melhor meio de campo, né? E aí o técnico do Fortaleza botou o Matheus Pereira para o Matheus Pereira, né, para o jogo contra o Corinthians. Então, mas retorna o Pierre, creio que retorna ao time principal do Fortaleza. Outro que poderia ter ficado de fora era o Breno Lopes, graças a Deus não tomou cartão. Eros Mancuso também não. E Diogo Barbosa também não tomou o terceiro cartão amarelo. Então, o único que está suspenso mesmo aí para o jogo é o Herrera. Ô, Fred narrador, quem é que o Palermo pode colocar no jogo contra o Botafogo? Provavelmente Marinho, mas eu acredito que ele não vá de Marinho porque veio de contusão. Acredito que ele vá de Pikachu. A gente perde na velocidade e na briga ali contra os zagueiros, mas a gente ganha ali um cara que fortalece o meio de campo, né? Com bom passes também e bom chute vamos dizer ali de fora da área, né? Bate bem na bola do Pikachu. Mas a gente perde no quesito velocidade ali, no mano a mano e no confronto com os zagueiros do Botafogo, né? Que vai ter aí desfalques de zagueiros para o jogo, né? Então, vamos ver quem é que ele vai colocar, mas eu acredito que ele vá realmente de Pikachu. Então, galera, as únicas baixas, a única baixa do Fortaleza, por enquanto, é só essa mesmo, né? Do Herrera, espero que não tenha mais nenhuma. Acho que daqui para lá os jogadores não vão fazer nenhum treino muito forçado, até mesmo porque
Essa semana foi muito corrida, acredito que mais descanso, alimentação, como o próprio Palermo falou, né, mais descanso, mais alimentação. E acredito que é mais ou menos isso mesmo, né? Então tá aí, Herrera, o, o nosso garoto aí que está fazendo a diferença, vai ficar fora, infelizmente, para o jogo contra o Botafogo. Mas é torcer, né? A gente depende só de si, como eu falei, para a gente buscar a nossa classificação, vencer, vencer e vencer e conseguir sair de lá, do Rio de Janeiro com esse resultado positivo. E dependendo, lógico, claro, de um empate, a gente depende dos outros resultados. É torcer para o Inter não pontuar, ou se pontuar, somente empatar, e o Vitória também só empate, né? E se a gente conseguir o empate, o nosso rival perder para o time do Palmeiras, eu não sei como é que vem o time do Palmeiras, mas acredito até que o Palmeiras talvez poupe um ou outro jogador ali, não sei, né? Ou não, porque é o último jogo, talvez os caras, não, é o último jogo, eu quero jogar, é final de festa e eu quero participar dessa festa aí também, e é isso, né? Acho que o Palmeiras, não sei, né? O último jogo do campeonato os caras querem jogar, mas é isso, querem terminar, né, e fechar com chave de ouro aí, o time do Palmeiras, né, que é o vice-campeão brasileiro. Mas é isso, galera, não se esquece de se inscrever no canal e também deixar o like no nosso canal FM Futebol ao Vivo, e também para você que não é inscrito no nosso outro canal, que é o TV Placar ao Vivo, o link está aí embaixo. Vai lá, se inscreve, não custa nada. É outro canal que a gente também coloca nossos vídeos lá, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Fique todo mundo com Deus. Qualquer novidade do Fortaleza a gente traz aqui no nosso canal FM Futebol ao Vivo. Valeu.